Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar do Monsterverse e para isso eu tô com o Ivaldo. Tribo Yui, onde vivem, como se comunicam, o que comem, como controlam a gravidade, isso e muito mais hoje no Globo Repórter. Eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e muito bem, querido ouvinte, estamos aqui para mais um episódio especial, uma franquia barra universo. Vamos falar do Monsterverse e pra você que não conhece o Monsterverse ou não pegou de primeira a referência, a gente vai falar do universo de monstros da Legendary que inclui o nosso querido Godzilla, o King Kong, principalmente esses monstros gigantes que a gente tanto conhece e tanto gosta, e outros monstros que eles vão adicionando no caminho, né? Obviamente, não com tanta atenção, mas que estão ali. E esse universo cinematográfico inicialmente, mas posteriormente com outras produções que tá tendo uma vida até que longa, né? A gente vai falar desde os filmes live, vamos falar dos filmes live action, né? E da série mais recente que traz esse universo, né? Que expande esse universo que começou lá em 2014. Bem, o Godzilla, né? Que dá o pontapé inicial nesse universo, não é a primeira vez que Hollywood traz ele pra cena, né? A gente já comentou aqui em algum podcast do Godzilla do Roland Emmerich, lá de 1900, dos anos 90, né? 97, 98, isso, por ali, né? Posterior, e o Godzilla, depois que foi pro cinema americano, né? No antigo podcast a gente já tinha gravado sobre toda a sua filmografia extensa japonesa. Depois desse filme do Roland Emmerich, ele ficou meio de lado, né? Ali na cena hollywoodiana, porque se esperava muito mais aquele filme, não deu tanto certo e demorou bastante, né, pra ele voltar pras telas. Eu acho que demorou muito porque os japoneses não gostaram nada, né? E não só os japoneses, na verdade, qualquer pessoa que já assistiu um filme do Godzilla percebe porque aquele filme é meio descartável, sabe? Não, e em todos os aspectos, desde antes da produção mesmo, até mesmo nas negociações, você via que tinha todo um desleixo, até mesmo com a imagem do Godzilla original, o pessoal que dirigiu o filme americano criticava muito, porque é só um gordo fantasiado, é um bicho qualquer coisa. Então assim, já não tinha muito respeito pelo personagem, que é um personagem icônico e histórico pro Japão. Então já não tava indo muito bem. E depois que apresentaram o filme, o Japão olhou e falou, cara, não dá, vocês não estão entendendo a lógica, a base do nosso personagem, do nosso ícone aqui, histórico. Então, cara, deixa pra lá, morreu aqui, acabou nisso daí. Isso é verdade, né? A Toho, né, que é a detentora dos direitos, né, criadora do Godzilla lá e tudo mais, produtora dos filmes japoneses, não deve ter gostado nada do que se resultou ali no japonês, tanto que o próprio Roland Emmerich, na época que fez o filme lá, falava que o visual do Godzilla não era muito legal, que ele precisava ser adaptado pro cinema americano, pro tipo de cinema que ele queria fazer, e fez aquela coisa lá que foge muito do Godzilla que a gente conhece, e se demorou muito pra se conseguir refazer o filme, né, ou começar um novo filme do Godzilla, até que veio a Legendary, que é uma das grandes produtoras de Hollywood hoje em dia, né, não só por essa franquia e por esse universo que eles trouxeram, mas por muitos outros filmes, juntamente com a Warner Bros, né, que é a distribuidora da maioria desses filmes, e começaram em 2014, né, com um pontapé inicial de trazer um novo filme do Godzilla inicialmente. Até aquele momento não se sabia se ia ser uma franquia, se eles iam expandir muito o universo, ou se seria só uma nova roupagem do Godzilla no cinema americano, mas foi assim que chegou pra gente, né? Em 2014 sai então Godzilla, um filme dirigido pelo Gareth Edwards, que até aquele momento era um diretor mais desconhecido, né? Hoje em dia é um diretor muito mais conhecido, né? Porque depois de 2014 ele vai dirigir Rogue One, que é um filme bilionário, né? Que fez muita bilheteria. Mais recentemente ele dirigiu aquele Resistência, que foi um filme que fez um pouco de barulho em 2023. E ele é o escolhido para trazer novamente o Godzilla para o cinema, com o roteiro do Max Borenstein, com um grande orçamento, assim como o Monstrão, né? 160 milhões de dólares no seu orçamento, e o filme
foi muito bem de bilheteria até pelo que se esperava, né? Ele faturou 530 milhões de dólares, que foi o suficiente para se começar esse pontapé inicial nesse novo universo de Godzilla e de outros monstros do cinema. Até aí a gente só sabia do Godzilla, né? Vocês lembram de ter assistido o filme na época que ele saiu, assistiram posteriormente? Uma coisa que eu me lembro muito é quando esse trailer saiu. Ele fez muito barulho quando esse filme foi anunciado. Isso eu lembro bem, do comercial do trailer e tudo mais. Aí vem muito da expectativa da gente conhecer o fracasso daquele antigo Godzilla americano e acompanhar nos trailers aquela nova roupagem, aquela nova aparência que ele assumiu bem próxima do japonês, mas ao mesmo tempo algo colossal, algo gigantesco, algo mais monstruoso. Então eu fiquei muito hypado com os trailers, eu já tava numa expectativa altíssima, mas a gente assistiu até junto, por sinal, esse filme, só pra constar, assistimos juntos. Eu não fui, mas vocês foram. A gente assistiu junto, eu e o Everton, mas alguns amigos nossos, e esse filme, ele é muito doido, cara, porque ele me marca por duas coisas. Uma, por eu ter chegado com uma expectativa altíssima e ter me decepcionado muito por algumas escolhas de roteiro, inicialmente, mas ao mesmo tempo é um filme que naquela questão replay ali de você reassistir, é um filme que me impressionou muito. Eu comecei a gostar muito mais desse filme assistindo ele algumas outras vezes do que quando eu assisti ele pela primeira vez, pelo aquele primeiro impacto que a gente teve no cinema. Isso é muito doido, mas esse filme me marcou muito por isso. Isso é uma verdade, eu acho muito... Acho que pra todo mundo, porque eu reassisti o filme e eu achei um filme muito bom. Muito diferente do que eu imaginei quando eu via, do que eu lembrava quando eu vi a primeira vez, sabe? Quando eu revi ele agora, eu falei, caramba, esse filme é muito legal, cara. Mas talvez pode ser muito em comparação com o restante da franquia, da franquia, sabe? Pode ser alguma coisa, porque ele é bem diferente. Sim. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto realmente relevante, né? Na discussão, quando você vê aonde a franquia chegou, até a gente comentar o mais recente filme, e olhando pra trás, você tem uma perspectiva diferente do que se iniciou e do que se encaminhou, né? Quando eu assisti o filme em 2014, eu não achei um filme ruim, eu gostei do filme, assim. Só que eu não gostei tanto. Por quê? Porque é um filme que tem uma dinâmica totalmente diferente. Primeiro, do que o Roland Emmerich fez no filme lá dos anos 90 e do que se esperava do filme do Godzilla, né? Se esperava muito mais destruição, muito mais o Godzilla na tela, muito mais coisa acontecendo, e é um filme que se presta a contar uma história ali, mas os personagens que estão tendo que lidar com a situação de ter um Godzilla, de ter outro monstro ali e desses fatos estarem acontecendo. Mas uma coisa que me impressionou muito nesse filme quando eu assisti, e isso é uma coisa não só vendo a franquia como um todo, mas também pensando no próprio diretor, no Gareth Edwards. Uma coisa que me impressiona muito nos filmes dele são como ele faz a noção do espaço geográfico e principalmente das coisas que são gigantescas. No Rogue One ele faz muito bem isso, não é à toa que ele foi escolhido lá, tanto nas batalhas para você ver as naves e todos os robôs, tanto nesse último filme que ele fez, o Resistência, que também tem tomadas incríveis. E esse primeiro filme do Godzilla, eu fiquei impressionado como ele consegue, e talvez é o melhor até agora, o melhor de todos os filmes que tem desse Monsterverse, mesmo aparecendo pouco, ele mostra muito bem a grandeza do Godzilla e dos outros monstros que ali aparecem. Você entende que aqueles monstros são coisas assim colossais e ele filma muito bem isso, né? Ele pensa muito bem a cena e a montagem do filme. Pela própria história, pela própria maneira de contar a história do filme. A história é focada nos humanos, nas coisas entre eles, né? Não é tanto na luta entre os kaijus, né? Então, ele tem que usar uma maneira que realmente aquilo pareça colossal. Porque acontece nos outros filmes, mas como é muito focado nas lutas entre os kaijus, então você perde essa escala, né? Não, vai diminuindo drasticamente, até você perder a noção dessa escala quando chega mais pra frente. Mas esse filme, eu gosto dele, eu acho que ele tem uma história legal. O que tinha me pegado na época, e quando eu revi também ainda é uma coisa que é tipo a questão do Godzilla não aparecer tanto, e não é nem tipo, sei lá, como o Cloverfield, sabe, que é aquilo que é pra deixar realmente escondido. Não, ele tem cena que ele aparece muito, tem cena que ele não aparece, sabe? E aquela estratégia mesmo de usar uma cena muito escura
realmente por questão de efeito, né? E tem umas horas do filme que você não enxerga nada, velho. Isso no cinema eu lembro de ter visto, quando eu revi também agora depois. Tinha umas cenas que eu falava, caramba, não tô vendo nada, não tô entendendo nada. Isso que vocês comentaram é interessante, porque pra mim acho que nesse filme a gente tem um outro marco que não é tão positivo, que é a maldita maldição do arco humano que segue até hoje e, cara, cada vez vai só piorando, é impressionante. Como até hoje, mesmo tendo tantas críticas em cima disso, parece que os caras têm tesão em colocar isso, porque sempre tem que ter um arco humano que, por sinal, se divide em dois, e muitas vezes, em muitas histórias, se divide em duas partes, mas eu não acho ruim, cara. Então, desse primeiro eu não acho ruim não, cara. Não é tão ruim quanto em alguns outros que a gente vai mencionar, mas também é chato. Em que aspectos? Por exemplo, a gente tem o primeiro filme, a história do Joe, que tá em Jangira, tem aquele acidente nuclear que a gente sabe que é causado pela larva do Multo, que se aloja ali nas usinas para se alimentar. Ok. O engraçado é que eles pegam esse personagem, eles fazem ele ter uma puta de uma perda, ele perde a mulher dele, muita gente morre ali, eles trazem ele como um cara que tá investigando, sei lá, comunicação sonora, uns negócios místicos, ela tá investigando um monte de coisa interessante. Ele teria uma puta ligação com a Monarch, que aparece muito bem nesse filme também, a gente começa a conhecer a Monarch, todos os mistérios dela, e matam ele em, sei lá, 20 minutos de filme. E tiram um personagem que tem todo um peso histórico, que perdeu muita coisa, que perdeu o contato com o filho, perdeu a esposa, que investigou um monte de coisa que poderia ser útil no filme, e trocam ele pelo filho dele, que é um soldado aleatório, que só tá lá pra, sei lá, só pra estar andando em tela e fazer alguma coisa. Tudo bem que é tipo aquela pegada de Cloverfield mesmo, você vê os soldados andando, tentando fazer uma coisa, ó, vai pra lá, pega ali, pega o tanque, sobe pra ali, corre pra cá, resgata ali, faz alguma coisa. Mas, além disso, você ainda tem que acompanhar a família do Ford. Aí entra o que vocês mencionaram. Poxa, é legal como ele constrói o Godzilla com aquela coisa gigantesca, colossal. Realmente, tem takes ali maravilhosos. Aquela primeira aparição do Godzilla na cidade, que vem aquele tsunami gigantesco. Você vê é maravilhoso, os soldados atirando aqueles negócios de luz e você vendo só a perna dele. Aí do nada você só vê a cauda dele passando por detrás de um prédio, que é uma menção até o Godzilla americano, que tem uma cena muito semelhante. Aí você chega no aeroporto, você vê a câmera subindo. A cena do aeroporto é muito foda. Cara, aquilo ali é um ápice incrível. Além de você ver o Multo destruindo tudo, você vê o Godzilla de frente imenso, enorme, dando aquele rugido colossal. Aí ele corta pra mostrar o filho do Ford assistindo isso na TV e falando, mamãe, tem dinossauro na TV. Tipo, cara, isso é horrível, isso é uma parte decepcionante. E isso vai se repetindo em 2, 3 vezes, entendeu? Então, tipo assim, não é tão ruim o arco de você acompanhar os soldados ali tentando fazer alguma coisa, que isso é humanamente normal. Você tá tendo um apocalipse ali, um caralho acontecendo, você vai ter soldado tentando fazer alguma coisa. Mas aí você corta pra gente se escondendo no bunker, fecha a portinha, não mostra a luta. Você corta pra um quadro extremamente escuro, que você não enxerga nada, só fica ouvindo barulho. Você fala, meu, tá, o que tá acontecendo? São esses aspectos que vão meio que prejudicando o filme em si. E uma coisa que eu acho que é muito perceptível depois, e a gente vai chegar lá, é como o tom do filme é diferente do que se segue, né? Realmente parece que eles fizeram um filme mais sério, mais dramático, né? Mais intenso nas relações humanas ali. Eu concordo com você, Ivaldo, nessa parte de que o personagem do Bryan Cranston lá é muito desperdício você criar um começo de história ali, um flashback inicial de filme, que você se presta a passar 15 minutos lá contando a história de como ele tava no Japão, a esposa dele morre e você mata ele 10 minutos depois, na continuidade do filme. Eu acho um desperdício de tempo do filme, entendeu? Ele podia ou seguir, ou ele ser o flashback da pessoa que morreu, né? Porque aí fazia a diferença pra jornada do Ford, né? Mas aí tem aquela relação muito pequena dos dois que é problemática, mas mesmo assim não é tão bem explorada, né? Então você vai pra parte do Ford. Mas, assim, a parte humana eu não chego a achar ruim, mas eu acho que ela é mal colocada no filme, exato, assim, sabe? Então, mas sabe qual é o problema? É que ela é mal colocada porque é difícil você fazer no filme do Godzilla isso, né, cara? Acho que, tipo, historicamente é difícil fazer uma parte humana, né, cara? Até a gente chegar no Minus One, por exemplo. Que é outra história que os caras Mas aí é uma outra pegada, né, cara? Sim, beleza, isso com certeza. Mas eu acho que isso acabou fazendo com que muitas pessoas se decepcionassem um pouco com o filme. Mas eu acho que, assim, esteticamente, o Godzilla, a volta dos monstros, principalmente do Godzilla, né, do Multo, que é o outro monstro que aparece na história, e o Godzilla naquela escolha estética pra ser o Godzilla, né, como ele vai se aparecer na franquia, é incrível, cara. Sim. É muito incrível, assim, o Godzilla é muito incrível nesse filme.
E eles começaram bem, porque eles trouxeram qual vertente do Godzilla? O Godzilla sombrio, o Godzilla que não é do bem. Ele tá ali entre muitas e muitas aspas ajudando a raça humana. Não, ele só tá ali batendo de frente com o Kaiju que apareceu. Quem tiver que morrer, vai morrer. É a frase que o personagem do Ken Watanabe fala e é meme, né, cara? Deixa eles lutarem, né? Deixa eles lutarem pra lá. E essa é a vertente do Godzilla mais pé no chão, que a gente costuma gostar mais. E nesse primeiro filme, apesar de ele não ser um filme construído, assim, eu acredito que ele não foi um filme feito pra, já se pensando numa franquia muito grande pra frente, você tem alguns detalhezinhos ali, né? Tem a Monarch, como o Evaldo comentou que tem uma cena inicial, acho que o Evaldo deve ter visto, né? Não sei se o Everton viu também, que quando o personagem do Bryan Cranston tá no laboratório lá, tal, tem uma mariposa ali num vidro, né? Que tá motra lá, grandão. Ah, sim. É bem no começo do filme, né? Bem, assistindo a primeira vez lá em 2014, 2015, não percebi, né? Mas agora revendo eu já consegui ver, né? Aí você fala, pô, talvez ali são referências, que obviamente são referências pra quem, principalmente pra quem conhece o universo do Godzilla japonês, né? Mas também que você fica pensando posteriormente, fala assim, pô, os caras levaram pra frente algumas ideias aqui, né? Porque como um filme, apesar de ele pode não ter sido construído pra ser uma franquia, mas é um filme que ele traz as ideias que vão ser trabalhadas depois, né? Bem ou mal, elas são trabalhadas de alguma forma depois, né? Sim. Acho que principalmente pela Monarch, né? Que aparece... O ponto da Monarch é que, assim, ela aparece, mas a gente não entende muito bem o que ela é. A gente não entende exatamente o tamanho da força dela, o tamanho do poder dela, ou quanto que ela pode ou não pode controlar. Você sabe que ela tá ali, você sabe que ela tem alguma influência naquilo, mas posteriormente você fica buscando mais respostas, né? Porque a direção do filme é diferente, né? Porque eu acredito que se fosse um filme de construção direta, eu sei que vai ter vários filmes sobre isso, eles focariam ainda mais nessa parte. E eles vão para um outro caminho, né? Mas, com certeza, revendo e voltando, é um filme que, pra mim, melhorou muito, assim, na reassistida, assim. Gostei bem mais do que eu gostei da primeira vez. E eu falo que tanto que talvez não tenha sido um universo pensado inicialmente, porque o próximo filme que vai sair desse mesmo universo, ele vai demorar 3 anos pra sair. Então é um tempo relativamente longo ali, né, para um universo compartilhado. Mas ele vai demorar 3 anos e com um personagem diferente, que talvez seja, junto com o Godzilla, o outro monstro gigante mais conhecido do cinema, que é o King Kong, né? A gente tem o King Kong voltando pro cinema. Esse já teve um filme anterior, né? Que quando a gente, por exemplo, aqui, o Sofaverso e o Everton fizemos o franquia King Kong, né? Tem o filme do Peter Jackson, que é lá de 2005, 2006? Por aí? 2005, muito bom. Você teve essa versão dele, que é uma boa versão, é um bom filme, né? Um bom inegável. filme. Mas a gente tem essa nova versão em 2017 dentro desse universo da Legendary, que é Kong, a Ilha da Caveira. É um filme que tem direção do Jordan Vogt-Roberts, que é o roteiro do mesmo cara do Godzilla, né? Do Max Borenstein, junto com o Dan Gilroy e o Derek Connolly. E é um filme que teve um orçamento maior, 185 milhões, e faturou um pouco mais também, né? 569 milhões, mas continua ali entre elas. É um pouco mais de orçamento, mas também faturou um pouco mais. E diferente do Godzilla de 2014, o Kong de 2017, eu já adianto que foi um filme que eu gostei de cara. Eu achei um filmaço. E vocês? Sim. Cara, de longe, Kong Ilha da Caveira é um dos filmes mais equilibrados, cara, de toda a franquia até hoje. Porque tudo nele é incrível, se encaixa perfeitamente. Arcos humanos, cenas de luta, o enredo do filme, como o filme vai percorrendo ao longo do tempo ali, tudo é incrivelmente encaixado de uma forma perfeita, pro filme fluir bem, não ter barriga, não ficar chato, não forçar muito pro lado humano, não forçar muito só pros monstros. Cara, é um filme perfeitamente encaixado do início ao fim, cara. É impressionante como esse filme é assim até hoje. Não, ele é bom, ele é muito bom porque ele tem um ponto importante dentro da franquia, que ele é deslocado do resto por ser no tempo mesmo, sabe? Porque ele se passa em uma época totalmente diferente, né? É 1973, é bem exatamente. E ao mesmo tempo ele traz muita coisa pro resto da franquia, relacionada à própria origem do Kong, a própria questão da Monarch, muito na cena pós-crédito, né?
Sim. Porque esse filme é o primeiro, o Evaldo pode me corrigir se eu estiver errado, mas assim, e quando esse filme sai, já se era estabelecido que a franquia ia acontecer e que o Kong ia encontrar o Godzilla num futuro próximo. Sim, já tinha isso determinado já. E visualmente eu acho que ele é um filme distinto, assim, sabe? Esse filme é maravilhoso. Ele visualmente ele é muito bonito, cara, ele é muito foda, assim. E eu acho que realmente a história, ela tem uma... Ela tem uma pegada blockbuster, assim, muito grande, assim, sim. mas ao mesmo tempo ainda ele tem uma levada mais séria, assim. Muito do contexto histórico, assim, que ele trabalha, né? Eu acho interessante. Ele não é totalmente porra louca de monstros só lutando, mas ele também não é totalmente sério e tão sério quanto o primeiro Godzilla, né? Ah, sim, com certeza. Pô, uma coisa que eu acho incrível nesse filme mesmo é o visual. Eu acho o visual desse filme muito legal. A gente tem um elenco, né, muito legal então, no filme. Isso que eu ia falar. Você tem o Tom Hiddleston como protagonista, a Brie Larson ali. O carisma dos personagens é o melhor que tem. É o que tem acho que tem os melhores atores também, cara. Você tem o Samuel Jackson, cara. Tipo, você tem o Samuel Jackson foda, ali, véio. que ele tá bem legal nesse filme mesmo. Você tem o John Goodman, aparece, aparece, né? Tem o John C. Reilly. John C. Reilly, que tá bem legal no filme também. Você tem um elenco muito legal, né? Isso aí também colabora muito pra história funcionar, né? Você tem personagens, porque assim, todos os filmes vão ter um conjunto, um grupo ali que vai se formar e eles vão ter que lidar com alguma coisa que tá acontecendo, né? Ali você tem um grupo de cientistas, de militares que tá ali e vai ter que lidar com o que acontece na Ilha da Caveira, né? No caso, King Kong e todos os outros monstros que aparecem ali, né? E, pô, você cria empatia, né? Você quer entender, você quer saber o que vai acontecer ou não com aqueles personagens, como eles vão se livrar daquilo. Eu acho que esse filme cria muito tipo, ele consegue pegar a questão do monstro gigante. Tipo, o primeiro filme do Godzilla, o Godzilla ele é um vilão, ele é uma força da natureza que tá ali. A Ilha da Caveira, o Kong também é uma força, mas a força ele tava no lugar dele, os caras que foram lá. Exatamente. Então você tem esse ponto também de divergência, né? É legal que um dos personagens, que é aquele antigo soldado da Segunda Guerra que ficou lá na ilha, ele fala isso: você não chega na casa dos outros tacando bomba, vocês querem que ele faça o quê? Lógico que ele vai pra cima de vocês. É muito interessante que ele mesmo menciona isso no filme. E os outros monstros que aparecem no filme, principalmente o Kaiju lá, o monstro vilão, que eu esqueci o nome. Skullcrawler, muito bem, Valdo, muito bem lembrado. Cara, eu acho o visual dele muito legal, muito assustador, assim, e como inimigo é muito legal, assim, tipo, de ver ele ali na ação com os personagens, né? Tem diversas cenas, pra mim, uma cena muito marcante, acho que pra muita gente, que a gente fala do visual do filme, mas é aquela cena lá com as fumaças coloridas e tudo mais. Acho que aquela cena ali é a que ficou na minha memória depois de ver o filme, né? Principalmente no impacto visual ali. Eu vi o filme no cinema, né, também. Então, tem umas cenas muito legais, né? Assim, de batalha, visual incrível. E uma coisa que a gente... que no de 2014, que o Everton até comentou, de que o Godzilla aparece muito no escuro, também um recurso ali de talvez economizar com efeito especial. Esse filme não, né? Esse filme é tudo nas claras e com efeitos ótimos, né? Exatamente. E o legal desse filme também é uma coisa muito importante que você até mencionou agora por cima. Você tem não só o Kong, que é o titã principal, você não tem só o Skullcrawler, que é o rival principal, mas você tem as criaturas ali da Ilha da Caveira, que diferente de um filme que a gente vai falar mais pra frente, não precisou mostrar um monte de bicho aleatório. São criaturas que estão ali. Elas aparecem pouco, mas elas têm peso, elas têm importância, elas têm um tamanho, uma grandeza, você consegue entender, compreender, temer elas. Você tem uma cena que é muito legal, que eles estão andando no meio de um monte de bambu e você tem uma aranha que tem pernas que parece um bambu. Ela empala um soldado na frente de todo mundo. E, é tiro pra todo lado, ela quase mata todo mundo. Então não é só um monstro que apareceu ali só pra dizer, tem um monte de monstro. Não, eles têm importância. Eles estão ali, eles são presentes. Você consegue sentir a presença deles ali. Então até isso eles conseguiram pensar pra encaixar de uma forma que não ficasse só aleatório, enchendo de coisa só pra dizer que tem, como a gente vai falar futuramente em outro filme mais recente, né? Mas como dá peso para as criaturas que estão lá, mostra que elas são perigosas, algumas dóceis também. É muito interessante como eles mostram isso. Isso é legal mesmo, Ivaldo, esse ponto que você colocou, porque esse filme também, quando você pensa numa expansão de franquia ou universo compartilhado e tudo mais, você construir os mundos que esses bichos estão inseridos, né? Os titãs, no caso, né? E titãs é uma palavra que você lembrou bem, né? Que eu
às vezes a gente vai falar kaiju, que é o que tá na nossa cabeça, mas aqui nesse universo eles dão uma nomenclatura de titãs, né? É, quase que os deuses antigos, né? Às vezes eles vão até por esse lado, né? E você fazer assim, né, colocar esses detalhes, inserir o meio ambiente que eles estão e apresentar eles de formas naturais, isso ajuda a você entender como funciona a dinâmica daquilo, como eles estão inseridos ali, que faz tudo parte do natural, entendeu? Que não é uma coisa aleatória. E isso tudo é muito importante. E eu lembro que, assim, a bilheteria a gente comentou, né? Mas foi um filme que foi muito bem recebido na época, né? As pessoas gostaram, pessoas foram ao cinema assistir e se empolgaram com o que poderia vir, né? E é um filme que trabalha bastante já. Explicar o que é Monarch, mostrar a Monarch, tem videozinho da Monarch. Se eu não me engano, tem videozinho falando dos outros titãs que podem existir. Então a Monarch aparece com mais frequência e tem um pós-crédito que vai levar a expansão de fato, né, disso tudo. Tanto que, posteriormente, a gente não tem tanto espaço de tempo pro próximo filme, né? A gente vai ter 2 anos pra gente chegar no terceiro filme, que é o segundo filme do Godzilla, né? Tem esse ponto, né, que o Godzilla ganhou 2 filmes próprios, vamos dizer assim, né? Antes de compartilhar com outro titã. A gente vai pra Godzilla 2, Rei dos Monstros, em 2019, que é um filme que também eu lembro que quando saiu o trailer, o trailer é muito foda desse filme. Sensacional. Só que aí a gente tem algumas mudanças, né? O Max Borenstein, que era o cara que estava escrevendo os roteiros até aqui, ele sai, e quem dirige e escreve dirige o filme e escreve, né, o roteiro é o Michael Daltrey, junto com o Zach Shields, que escreve o roteiro junto com ele, né? E é um filme que tem o maior orçamento ali. Se estima que foi entre 170 e 200 milhões de dólares, e o filme não foi tão bem de bilheteria. Ele acabou faturando 387 milhões de dólares. E é uma continuação, não é uma continuação direta, mas os fatos do 1, né? Tudo que aconteceu no 1, um espaço de tempo, e depois a gente tem o que acontece nesse segundo filme, que é a volta do Godzilla, e também aqui uma mega expansão de universo, né? E também uma mudança de tom, né? Aqui eu acho que começa a mudar mesmo Sim. o tom do que eles vão apresentar no Monsterverse, né? Parece um outro mundo até. Uhum. Não, eu acho esse filme muito interessante. Eu achei ele legal. Eu reassisti ele e eu reassisti É verdade, só pra pegar o gancho, eu também reassisti, eu gostei mais desse filme do que eu gostei quando a gente assistiu no cinema. Então. Não, eu acho que ele tem. Acho que na parte humana ele tem ainda umas falhas legais, assim, mas tipo, a parte dos monstros é um absurdo de divertido, sabe? Então, esse filme, ele que realmente faz jus àquela ideia de, cara, vocês querem ver monstros, vocês querem ver porrada? Então toma! E é isso que esse filme entrega. E outra coisa, ele, apesar de ser um produto americano, ele referencia de uma maneira legal o japonês. Isso cara. É o melhor aspecto desse filme. Esse filme é uma clara homenagem tanto à era Showa, até mesmo como à era Heisei do Godzilla japonês. Porque você tem, cara, é muito elemento dos clássicos. Sim. Até mesmo na trilha sonora, até mesmo nos personagens que são trazidos de uma forma muito carinhosa, cara. Os kaijus que a gente conhece japoneses, eles estão lindos, estão muito bem feitos aqui. E outra, não é só monstro aleatório de ceninha de 1 minuto que só aparece brilhando e acaba. Não, eles têm tempo de tela, eles têm importância. Você vê o Rodan despertando, o Rodan lutando contra os humanos, lutando contra outros kaijus. O Ghidorah tem um puta peso na história, a Mothra tem muito peso, o Godzilla tem muito peso. Então é muito bem feito como eles trazem isso. Isso é verdade, cara. O que me pega um pouco do filme é o que eu não dou a mínima pro personagem da Millie Bobby Brown. É aí que tá o único grande problema desse filme. Que eles pensaram assim, cara, a gente tem que botar um jeito de despertar bicho e botar os bichos pra lutar. O que a gente faz? Aí algum cara que não tava muito bem da cabeça, ele falou, vamos fazer um dispositivo e vamos falar que essa maquininha controla os titãs, entre aspas, e vamos dizer que a cientista daqui, ela vai acreditar na teoria de que se ela despertar titãs colossais, monstruosos, vai salvar o planeta. Cara, não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum, cara. Não é uma ideia completamente bizarra, não faz sentido nenhum. Mas o pior não é nem isso. O pior é a importância que esse filme, acho que esse é o pior aspecto do filme, é a importância que ele dá pro dilema familiar da Madison, da doutora Emma, do marido dela, que, cara,
que porra que você tá fazendo no meio de um filme de batalha de monstro, velho? Mamãe, eu te odeio, papai, te odeio. Não sei Eu acho que o problema não é ter o dilema, o problema é como o dilema é feito, né? O porquê que esse dilema existe. Isso até me incomoda um pouco, mas não me incomoda tanto. O personagem da Millie Bob Brown, a Madison, né? A Mary, né? Que ele chama. Ela é inútil o filme inteiro. Tipo assim, ela não serve. Cara, ela faz um negócio lá no final pra justificar o porquê que ela, que tava no hype, né? Ainda está no hype, entrou no filme. Uma personagem dela é completamente desperdiçada. Não, tipo, tem uma cena que é ridícula, que é quando ela pega o negócio, o transmissor lá e que atrai os titãs, tá ligado? Ela tá... Alguém... esquece na sala, tá ligado? Ela fala... Deixaram o bagulho na sala, ela saiu pela porta da frente, já era, mano. Ninguém viu, velho. Isso aí, cara, isso aí é muito zoado. Eu concordo. E também o que começa a acontecer nesse filme, que não tem tanto nos outros, piadinha. Sim. Ô, lagartão, vou te dar um tiro. Essas coisas, sabe? Eu vou dar um tiro nessa cobrona. E outra coisa é a alta tecnologia que a Monarch começa a ter do nada, tá ligado? Não, eu digo assim, o filme, como ele tem essa passagem de tempo, talvez justifique o quanto a Monarch se desenvolveu nesse tempo. Apesar disso não ser muito explicado, se é o governo que ajuda. Porque parece que o governo é sempre rival da Monarch, né? Sim, eles estão, no começo eles estão lá discutindo, eles estão cobrando a Monarch. Então você não consegue entender como esse crescimento da Monarch acontece, né? Mas ele acontece. Você vê que eles têm... caças, naves e não sei o que, e tecnologia de ponta pra poder lidar com os monstros, né? Isso não me incomodou tanto nesse filme, mas sabe por quê? Porque isso me lembrou mais uma homenagem aos clássicos japoneses do que qualquer outra coisa. Porque sim, você vê aquela certeza. Tecnologia, aquela nave gigante, aquele Blackbird enorme lá que eles criam, me lembra muito o pessoal da GeForce ali da Era Heisei com o Super X. Lembra do Super X? Sim. A navezinha que ia pra cima do Godzilla também, tinha super tecnologia. Você tem ali eles usando, um puta desperdício, mas ok, usaram o Oxygen Destroyer, que lembra, o clássico de 54 lá. Então você vê muito, como eu disse, muitos elementos que eles trazem dos clássicos, entendeu? Mas a parte humana eu engoli mais por causa disso, me lembrou muito do que acontece na Era Heisei, com a GeForce, que sempre tenta trazer tecnologias pra enfrentar o Godzilla e tal. Mas aqui eles usam mais pra lutar junto com o Godzilla. Que isso, pra mim, é outra coisa que a partir desse filme começou a existir muito no Monsterverse. Essa coisa de transformar o Godzilla meio que num herói, lutar junto com o Godzilla. Começa isso a aparecer muito a partir daqui. Tanto que eu acho que esse filme, ele vai, assim... a parte humana, ela é ruim, assim, a maior parte do tempo, né? Por causa das relações ali, que você entende o que acontece, mas são chatas, então acaba te tirando, tem algumas piadinhas e tudo mais. Mas, assim, o que o filme tá te entregando dos monstros vai funcionando muito bem. Até, eu acho, chegar no desfecho final. A parte final do filme... Quando o Godzilla é vencido, eles têm que dar um jeito de reviver o Godzilla, vamos dizer assim, ou trazer ele de volta. Aí eu acho que o filme se perde. Ali eu acho que é uma construção de roteiro absolutamente sem sentido nenhum. Cara, era... Não, e é sem sentido... Já começa por aquilo ter acontecido. Porque a Monarch bola um puta de um plano. Cara, é um plano visualmente lindo de ver. Você vê que eles estão ali atraindo o Rodan destruindo um monte de jato, indo na direção do Ghidorah. E eles... Desculpe, Valdo, te atrapalhar. A cena do Rodan é uma das melhores cenas do filme, cara. Exato. E do Monsterverse pra mim. Eu acho ela maravilhosa, velho. Eu acho ela muito incrível. Não, é uma das melhores. Isso aí você tá falando é verdade. E você vê que, tudo aquilo ali, até aquele plano da Monarch tá indo muito legal. E literalmente nesse filme não é nem piada, né? Nem modo de falar. Literalmente o cara do exército liga e fala, então, a gente desenvolveu uma bomba que a gente chama de Oxygen Destroyer. A gente já mandou. Vai explodir, sai daí, tá bom? Vamos matar o Godzilla. E só, cara, não tem explicação nenhuma, não faz sentido nenhum. Aí eles explodem, dá toda aquela merda que acontece, e ainda depois é aquela história de, não, vamos descer lá nas profundezas, o Godzilla tá lá embaixo, vamos explodir uma bomba atômica na cara dele, e aí ele vai ficar mais forte. Aí já deu aquela forçadinha. Tanto que você vê no Novo Império, o Godzilla se alimentando de radiação, é legal. Só que, não significa que você tem que explodir uma bomba na cara dele pra ele se alimentar. Ficou meio esquisito isso do segundo filme, mas ok, né? Passa, vai.
Ah, isso com certeza, cara. Nossa, eu acho que aí começa a ser um problema, né? Quando você chega nessa parte, cara, meio que forçação ali pra conseguir desenvolver alguma coisa. Porque assim, a gente entende o plot do filme que o Godzilla vai da queda à volta, né? Então, chegar no posto de rei, ele tem que vencer um inimigo grande, né? Tá no nome do título do filme, né? Ele é o rei dos monstros, né? Então, ele tem que ressurgir de alguma forma. Mas é muito forma de... Vamos trazer de volta o herói, né? Não é... Então, exatamente. É muito essa, né? Eles usam tanto muito que você... Eu não sei se vocês notaram, obviamente vocês vão lembrar dessa cena. Quando eles vão lá soltar aquela bomba atômica na cara do Godzilla, quem entra com ela é o Dr. Serizawa. Sim. E o Serizawa, no clássico, é o cara que criou o Oxygen Destroyer pra matar o primeiro Godzilla. Aqui o Serizawa leva a bomba atômica pra, entre aspas, reviver o Godzilla. Então até essa troca, assim, essa referência. E essa é uma parte legal em questão de que o Serizawa, que é vivido pelo Ken Watanabe, tá no primeiro filme, né? Então você tem a sequência ali dos personagens contínuos. Eu só acho estranho aquela personagem que é a parceira dele, a principal cientista. Sei lá, Vivian. Ela morre do nada nesse filme, né? Morreu, pô. Morreu. Aí ele fica meio uns 5 minutos triste lá e pau no gato. Vou me sacrificar também ali pra poder continuar. Isso eu achei meio caído, mas enfim, tudo bem. Mas assim, eu acho que esse filme, cara, ele tem... que nem a gente falou, as partes dos monstros, elas são legais, né? Apesar de não ter gostado da parte final pra frente, não porque cai muito em questão de batalhas, mas porque realmente as explicações são horríveis. Mas assim, eu falei da parte do Rodan, mas a parte que o Ghidorah acorda também, que tem toda aquela luta ali naquela parte de gelo lá, puta, aquilo ali é muito foda, porque esse filme é o último pra mim que consegue fazer a perspectiva do humano pro monstro. Sim, com alguma imersão pra você. Porque você tem o personagem deles ali embaixo, né? Deles têm que lutar, eles olham pra cima, eles estão correndo, aí olha pra cima, tem o Ghidorah, tem o Godzilla, eles estão lutando, do nada aparece um rabo, do nada aparece uma coisa voando. Esse filme é o último que consegue fazer bem isso. Sendo a própria cena do Rodan, né? Que é o... Sim. Que vocês já comentaram, né? Mas é o desespero que as pessoas estão, tá ligado? Sim. Ele faz bem em partes. Porque quando me entra naquela luta final do Godzilla com o Ghidorah no meio da cidade, um batendo no outro, raio rodando pra todo lado, aí me filma o chão, a Madison desviando do raio do Ghidorah, sabe? Sim, opa! Aí é atiração. Aí o pai dela, por isso que eu tô falando, no final, a parte final do filme, os caras falaram assim, foda-se, termina essa porra aí do jeito que der pra terminar aí, porque eu não sei mais o que fazer. O próprio golpe final do Godzilla é muito esquisito. Ainda, não, é esquisito, mas ainda é uma menção clássica. Não, sim, porque ele faz sim. Tem aquela menção do Godzilla versus Mechagodzilla 2 da Era Heisei. Só que, engraçado, no clássico, quem dá energia pro Godzilla é o Rodan. Aqui é a Mothra. Mas, enfim, ficou legal, ficou interessante. Mas também não deixa de ser aquela coisa, né? Que interessante, Godzilla ganhou o Hadouken de fogo aqui, explodiu. Mas eu fiquei feliz. Porque pelo menos quando ele ficou radioativo pegando fogo, ele carbonizou aquela maldita daquela cientista Emma. Ela morreu carbonizada, eu fiquei feliz. Sim. Mas tem uma cena a cena final eu acho muito legal da luta, quando aparece a cabeça do Ghidorah. Aí depois é só um Godzilla com a cabeça na boca. Aquilo é muito da hora, velho. Essa ideia foi legal mesmo. Essa foi uma boa sacada. Os caras, caramba, fudeu, o bicho tá vivo ainda não, cara, tá louco. E você vê que o universo ainda deu uma sacada muito inteligente, que eu achei foda nesse filme. Ela trouxe os kaijus japoneses, apresentou, teve todo o conflito, mas ela não deixou de botar os personagens dela aparecendo ali também, tanto que ela fez o quê? O Ghidorah acordar novos titãs, e esses titãs são os titãs da Universal, então foi trazendo o titã brasileiro, o titã de não sei aonde, acordando o titã ali e aqui, o que ajudou até a gente a ter mais curiosidade sobre a Monarch ainda, querer saber mais do que ela sabe, tanto que eu lembro que eles lançaram um site da Monarch, aí dava pra você ver onde estavam os titãs, cara, é um hype do caralho, foi uma ideia genial que eles fizeram ali. E cara, apesar desse filme não ter ido tão bem de bilheteria, ele foi o suficiente pra gente ter o que se tava prevendo há um tempo, né? Que é o encontro do King Kong, que já tinha sido apresentado ali na caveira, dominante e predominante ali no seu meio, com o Godzilla, que é o rei dos monstros na porra toda do mundo, basicamente. Vinícius, lembrei, agora que você vai falar desse próximo filme, mais uma sacada muito inteligente que a Universal fez nesse filme que a gente acabou de mencionar, Godzilla 2, o rugido alfa, porque é a melhor explicação pra você criar uma briga entre
titãs sem ter que explicar muita coisa. É um alfa pra cá, um alfa pra lá. Só pode ter um, vão tretar, acabou, não precisa explicar muita coisa. Basicamente é a única ideia que eles usam posteriormente, né? Exato. Até sair em 2021 o esperado Godzilla vs Kong, com a direção do Adam Wingard, que vem... O cidadão aqui se gabaritou para esse filme após dirigir Death Note da Netflix. Nossa senhora. Bem, fica aí no mar, né? Mas sim, o Adam Wingard tinha feito Death Note da Netflix, né? Depois ele foi contratado para fazer o Godzilla vs Kong. O roteiro continua sendo do Michael Dogtrey, que tinha escrito o filme anterior, com o Eric Pearson. O filme ele custou entre 155 e 200 milhões de dólares e teve um faturamento bem melhor que o anterior, né? Ele faturou 470 milhões de dólares. E aí, o que vocês acham de Godzilla vs Kong? Esse também foi um filme que eu sonhava com esse filme, eu esperei muito, porque, puta, é um marco. Quem não lembra do Godzilla e Kong japonês, árvore na boca, aquelas coisas lá, que era um filme bizarro, mas ao mesmo tempo um filme marcante, que é o encontro dos dois monstros gigantes mais famosos do mundo, como você mencionou no começo do cast. Então esse filme foi extremamente esperado, mais até mesmo do que o que a gente viu no 2. E o filme é bom, é muito bom. Eu achei um filme bem interessante, mas assim, ele é mais divertido do que um filme marcante, com uma história de peso. E aí a gente já vai entrando para um outro nicho de Monsterverse ali, que são filmes divertidos. É um filme mais colorido, mais neon, mais brilhoso. Por isso que eu acho que até o termo bom eu acho meio problemático até, viu? Então, aqui algumas coisas começaram a mudar. Eu acho ele um filme divertido. Divertido, exatamente. É um mas filme divertido. Bom, velho, eu acho difícil, porque toda a parte da história dos personagens é horrível. Eu acho muito chato. Sim. Todos os personagens... o núcleo da Millie Bobby Brown Nossa senhora. Aquele é um núcleo mais idiota que existe. É inacreditável. O moleque que é um hacker do nada, tá ligado? Blogueiro. É um blogueiro, é a filha do cara do segundo filme e um gordinho. Então, não faz sentido nenhum, cara. É muito ruim. Mas assim, visualmente, ele tem. Incrível. Ele já tem aquela. A gente já nota que ele tem aquela escala que a gente comentou, né? Que é a luta entre os monstros, né? Então, tipo, já não tem muito a referência daquilo sendo destruindo uma cidade e você ter a visão do ser humano, tá ligado? Sim. Daquela grandeza. A transformerização do filme. Já, né? É Transformers. Já é. Você não tem tipo porra nenhuma que tá acontecendo. Já é luta, já é tipo jogo de luta, tá ligado? Que é os dois personagens saindo na mão, sabe? Mano, é assim, é muito da hora. A luta dos dois é muito da hora. A luta de todos, né? Deles, depois quando aparece o Mega Godzilla. E visualmente é muito bonito tudo. Tá legal, essa parte do neon. É legal. Sim. Cara, é um trabalho do caralho. Visualmente é um baita filme, assim. Mas ele tem esses problemas, né, cara? Eu acho que assim... quando eu assisti na época, eu também achei de um filme divertido, principalmente na parte das batalhas. Sim. Mas não dá pra falar que é um filme bom, porque os humanos estão lá e eles fazem a história correr, né? Não é um jogo de luta que você seleciona o Godzilla e o Kong e põe eles pra lutar. Tem um motivo porque eles estão lutando, né? O filme tenta construir isso, né? Pelo menos deveria tentar construir isso. E você tem... E você tem a introdução de personagens novos, né? Você tem, apesar da Mad ter vindo do outro filme, né? Da personagem da Millie Bob Brown, você tem a introdução lá do Barney, né? Que é do Brian Tyree Henry, que vem tem lá. Tem a Gia, que é a Iwi lá que se comunica com o Kong. E tem a doutora Helene, que é a Rebecca Hall. Você tem os atores entrando ali que vão dar continuidade posteriormente também ali no próximo filme. Então você tem essa importância, mas eu acho que assim... Sabe quando você começa uma franquia, é uma franquia tão grande, tipo Velozes e Furiosos, Transformers, qualquer uma dessas, você pensar, é um paralelo ruim, mas é um paralelo que existe, que o filme, à medida que os filmes vão avançando, você fala assim, puta, não dá pra galera ficar todos os filmes, né? Então tira metade, põe outra metade de personagem novo, que, mano, é só personagem novo mesmo, e ninguém se importa se faz sentido, se são bons, se são ruins, só põe eles lá e os monstros vão lutar, isso que vai valer no final. E pelo menos eu acho que é a ideia da produção geral quando você tá nesse nível. Infelizmente, quando chega o Godzilla vs Kong, que as lutas, elas entregam o que você espera, eu acho que entrega. Mas no todo, não dá, cara, assim. Mas ele já começa a ter um problema muito grande de tom, de maneira como eles querem entregar. O negócio parece muito mais uma fábrica de produção, só manda.
põe o filme Sim. na tela. A Isso é questão da Terra Oca e tal, aí já é... Nossa, já dá quando entra a Terra salto, Oca acabou. Aí fodeu tudo. já dá um salto de tecnologia também bizarro, Sim. comparado com o que tava Então. já, né? Esse é o grande problema do filme. Tudo bem, tirando a parte da luta dos titãs, a gente entende o quê? Com o surgimento do Ghidorah, como ele era um bicho que mexia com temperatura, chuva, tempestade, o caralho todo do tempo, por algum motivo, isso é explicado, isso é canônica do filme, da franquia mesmo. Com o despertar dele, a merda toda que ele fez no planeta, vamos dizer assim, ele fudeu a Ilha da Caveira. A Ilha da Caveira não é mais habitável. Por isso que o Kong tá naquela redoma no início, você vê a Ilha da Caveira só chuva, tempestade, não deu merda. A Ilha da Caveira não é mais habitável. Eles querem fazer o quê? Eles precisam tirar o Kong dali e descobrir um jeito de levar ele pra algum lugar. Nisso chega um teórico da Terra Louca é ótimo, da Terra Oca, É basicamente. da Terra Louca, faz sentido também. E Terra fala, sua ó, louca. o cara fala, olha, eu acho que a gente pode ir pra Terra Oca e talvez dê certo. Aí nisso você tem o transporte do Kong, só que aí vem aquela questão do Alpha, que o Godzilla não pode saber que o Kong tá ali, obviamente o Godzilla vai saber, aí tem todo esse conflito, e aí, como se já não fosse meio bagunçado bastante, ainda entra a Apex, que é uma empresa super tecnológica, Sim. deve ser um parente do Tony Stark, porque eles têm uma tecnologia, meu Deus do céu. E aí o filme, como eu falei, vai pra 2 arcos humanos. A galera da Terra Oca e a desgraça da Madison, com a galeria Team bizarra, que vai entrar na Apex, que é uma agência extremamente tecnológica, e eles conseguem andar pela empresa inteira só andando. Eu acho que a Madison tem alguma habilidade especial, porque Sim. ela foge do primeiro filme 2 sem ninguém ver e rouba as coisas, tudo bem, a coisa mais importante que tinha na fortaleza lá. E nesse também ela entra na empresa lá, vai lá e tudo mais, e ninguém enche pra ela. Nem o Ghidorah consegue acertar ela, nem os bichos aqui conseguem acertarem. Mas eu acho que assim, pra você ver um ponto, quando eu tava falando de construção do mundo, né, de detalhes que fazem você entender melhor e você acreditar que é como aquilo funciona, a Terra Oca teve 2 filmes pra ser apresentada, esse e o mais recente, e é um negócio muito aleatório, sabe? Você não vê uma coisa assim, natural que deveria ser. A Ilha da Caveira só tem um filme e é perfeita, você fica com ela na cabeça, entendeu? Sim, exatamente. Funcionaria muito bem se o Kong permanecesse na Ilha da Caveira e o Godzilla em outro canto, cada um no seu canto, já funcionaria bem. Só que aí vinca essa Terra Oca, com outra dimensão, outra unidade, outra galáxia, também sei tem lá. aquele papel de... Porque assim, eu lembro muito quando saiu esse filme que tinha muito dessa discussão, né? Pra quem você vai torcer ou quem você acha que vai ganhar, né? Tipo, desde o começo, pra mim, o Godzilla é muito mais forte, sempre foi, e ele dá uma surra no Kong. Tanto que os caras têm que inventar um machado pro Kong pra Sim. poder tancar alguma coisa, né, cara? Porque, tipo, não tem como, sabe? E mesmo assim ele ainda apanha no filme. Engraçado que eu acho, assim, eu acho que é perceptível pelos filmes, não pra gente, porque eu sei muito bem qual é o nosso preferido, mas a partir desse se estabelece que o protagonista dessa franquia vai ser o Kong. Sim, exatamente. Porque É ele muito tem... na cara, né? Porque ele tem muito essa ligação com os humanos, né? E Isso é um assim, problema. eu acho que eles deixam a entender que o Godzilla é muito forte, mas o Kong é o protagonista, então você tem que dar meios de que o Kong continue prevalecendo, não prevalecendo em uma batalha direta, mas já que na direta não vai dar certo pra ele, você modula o filme pra que ele seja o protagonista ali, né, no que vai decorrer. O problema é que vai acontecer depois, mas enfim, continue, Valdo. O problema é que a partir desse filme a gente vem com um fenômeno que eu não sei pra onde vai, mas cara, eu não sei se vai dar muito certo, que é a humanização do Kong. Ele cada vez mais tá deixando de ser um titã pra se tornar quase um ser humano gigante, porque aí ele fala com libras, quase ele um sabe pet, usar, né? Então, daqui a pouco ele vai fazer jutsu. Então, pô, beleza. E você entende o que? A Terra Oca é mais uma justificativa pra você construir ainda mais o personagem do Kong. Tipo assim, o Godzilla, Com desde certeza. esse filme, tá começando a ser deixado de lado, aos poucos, deixado de lado. Então tudo na Terra Oca é pra construir o Kong. Tanto que desde a Terra Oca, desse filme, quando você vê o Kong desbravando, enfrentando uns monstros, que legal, você vê que ele chega num local que é toda uma construção, tem as estátuas, tem tudo mais. Eu não sei se vocês lembram, ali onde ele chega, na primeira vez que ele tá na Terra Oca, já tem uma marca da mão do Scar King, naquele lugar, naquela caverna bizarra lá que ele entra, naquele templo, já tem a marca da mão do Scar King. Então o filme já tá guiando que alguma coisa vai acontecer ali, mas indo sempre pro protagonismo do Kong. Tem esse ponto, né?
Mas, assim, com certeza é um filme que ainda expande mais esse universo, mas aí a gente já começa a perceber uma mudança drástica de tom, né? E de como eles estão pensando nisso. O que acontece? Antes de voltar ao cinema, o Monsterverse vai receber um capítulo em série de TV. E é uma série de TV que vai para um lado completamente diferente, né? Vai mudar bastante o tom, porque eu acho que se essa série foi caríssima, imagina se você tivesse monstros gigantes todos os episódios o tempo inteiro batalhando. Seria um absurdo de dinheiro, né? Então, a Apple TV lança Monarch Legado de Monstros, série original do seu serviço. O que é diferente, né? Porque você tem a Legendary, que produz os filmes, né? Distribuindo todos os seus filmes pela Warner Bros., né? Que você tem ali à disposição no Max. E a Apple tem essa série especificamente, que é 100% parte desse universo, né? Tretas e dinheiros que a Apple jogou na série. E a série saiu em 2023, né? O showrunner é o Chris Black e o Matt Fraction. E é uma série que se insere diretamente ali no universo e se presta a fazer uma coisa que questionamos aqui, né? Conversamos e desperta a curiosidade. O que é a Monarch, de fato, né? Como ela se formou, o que ela é, o tamanho que ela representa. E antes da gente falar dos nossos gostos, recentemente a série foi renovada por uma segunda temporada, né? Então a gente vai conversar sobre a primeira temporada. A série foi renovada por uma segunda já, e a série foi um sucesso na Apple TV Plus, assim. A Apple TV Plus teve ótimos números com essa série, ela ficou muito feliz, tanto que a série foi renovada por um segundo ano. E aí, o que vocês acharam de Monarch? Eu não sei vocês, mas eu achei uma série inicialmente interessante. Eu queria ver realmente alguma coisa sobre Monarch. Eu achei interessante essa ideia de trazer essa empresa que é tão meio que sombria, nebulosa, misteriosa desde o começo da franquia do Monsterverse. Mas, cara, ao longo da série, eu não achei que ela se avançasse pra uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo ela não ficou incrivelmente boa. Eu achei ela uma série morna. Eu assisti. Essa é a palavra. Eu acho que tem coisa boa e coisa que não funciona, né? Coisas boas que eu acho que funciona. Eu acho que a localização dela, eu acho que ela pega um tom do primeiro e do Kong e a Ilha da Caveira. Sim. Sabe? Eu acho que ela trabalha bem o tom da série nessa meiuca, sabe? Em mostrar o passado. Cara, a parte do passado pra mim é muito legal da cultura do Monarch. Eu acho é muito legal. É a melhor parte da série. É a melhor coisa da série. E o que vem pra parte pior, que é os protagonistas atuais, né? Que são os filhos lá do... a Kate Randa e o Kentaro, nossa. Que aí é horroroso. Assim... Eu acho assim, eu acho a série morna, né, como vocês comentaram. Eu acho que tem partes que funcionam legal e tem partes que são chatíssimas, principalmente que se envolve... Quando você tem... Aqui você tem desenvolvimento de personagem mesmo. Sim. Vários personagens, as suas histórias contadas, a relação que eles têm com a Monarch e também se contando a origem da Monarch. A origem, toda a parte de passado, que você tem lá o personagem do Kurt Russell em linhas temporais diferentes. Eu achei muito legal os caras terem pegado o Kurt Russell pra fazer o presente e o White Russell, que é o seu filho dele no passado, como ele mesmo, pra fazer o mesmo personagem. Eu achei isso muito legal. Mas toda a parte do passado, que vai mostrar os cientistas e o militar, né, que é o personagem do White Russell, criando a Monarch, criando a Monarch, né, mostrando o projeto Monarch lá pros militares e tudo mais, fazendo aquilo se expandir. Eu acho muito legal toda essa parte, assim. Eu acho legal também no começo, o começo da série, quando você tem a visita ao Japão e no que eu falo, a criação de mundo, pra mim, ela funciona muito mais nos detalhes do que, de fato, naquelas coisas grandiosas. E você tem uma coisa que eu acho muito legal no começo da série, uma coisa que me pega e eu fico lembrando, né, quando você pensa como eles mostram a estrutura da cidade pro fenômeno do Titã. Quando o Godzilla aparece, você tem sair daqui, você se esconde aqui, aí você tem placa de Godzilla ali, não sei o que. Esses detalhes, eles são os que fazem você tornar crível aquele mundo, né? Você tem pontes com lança-mísseis que é pra poder atacar, pra tentar se defender, tem uns negócios muito bem feitos. É que vai muito da realidade, né? Sim. Essa questão das placas, assim, é uma coisa muito japonesa, né? Eles têm placas de terremoto, de tsunami, de é como se fosse um evento da natureza, um ataque do Godzilla, né? Mas assim, a parte dos irmãos, né? Você tem o Kentaro e a Kate,
que são irmãos e não sabem ser irmãos e se conhecem ali no decorrer da série. Cara, pra mim a parte deles é chata, mas assim, é insuportavelmente chato. O Kentaro é um dos piores personagens que existem. Esse... Mano, o engraçado é que, assim, pô, eu não sei se o ator que vive o Kentaro é o Horroroso. cara chama Ren Watanabe. E esse Monark foi a primeira coisa que ele fez na vida em atuação. O cara é chefe de cozinha, eu acho. É um bagulho assim. Posso estar viajando, mas eu tenho quase certeza que é isso. E a primeira coisa que ele fez foi Monark, mano. Nossa, então como ator ele é um ótimo chefe de cozinha. Então, cara, é perceptível que o cara ele tá um pouco abaixo. E a Ana Sawai, que vive a Kate, ela não é ruim. O problema Muito é que a história engraçado, da personagem porque dela é horrível. No Shogun, ela manda bem pra caralho, tá ligado? Não, é muito exatamente, porque acho que talvez eu tenha esse parâmetro de comparação e eu consigo saber. E o próprio personagem do Kurt Russell, o Lee Shaw, ele é... Eu acho ele... Cara, a parte do passado, o flashback, como a parte melhor, é muito legal, mas ele no presente, ele é muito insuportável também. É um personagem chatíssimo. Eu acho os personagens que eles têm muitas atitudes que... Às vezes eles fazem uma coisa e na cena seguinte eles mudam a atitude, sabe? Sim. Nossa, isso acontece muito com a personagem da Kate, que ela, tipo, ela tá amiga da, por exemplo, da Mei. Tem uma parte que ela tá muito amiga da Mei, aí do nada ela briga com a Mei, tipo, de romper a relação, e na cena seguinte ela tá, não, eu tenho que ajudar a Mei de qualquer jeito. Aí você fica, caralho, velho. Eu senti muito isso com o personagem do Tim, que é o cara da Monarch lá, que eu também achei ele meio insuportável. Tem hora que ele quer ajudar, tem hora que ele quer atrapalhar. É o alívio cômico da série, né? Aí ele vai falar com a Kate e fala, oi, tudo bem? Vamos conversar, você não me conhece, mas eu preciso que você venha comigo. Eu vou botar um saco na sua cabeça. Mas não é nada, tá? A gente tem que ser amigo, a gente tem que conversar, e você tem que tomar cuidado com o que você tá sabendo. Cara, que cara chato, que insuportável. Aí ele ajuda, atrapalha, e fica aquela bagunça. Então, realmente tem uns personagens que são bem chatinhos. A série tem 10 episódios, eu acho uma série muito inchada, muito longa. Acho que dava pra cortar uns 2 episódios, tem muita coisa ali. Puta, tem episódio que é muito chato, tem episódio que, porra, passa muito legal. O começo da série funciona melhor. Aí quando você tem história de flashback, assim, puta, por exemplo, o episódio da Kate eu acho muito chato. O personagem da Mei é chato. O personagem da Mei, assim, é chato. Eu acho que o personagem dela. O episódio dela é chato, mas a ideia é que, assim, o passado dela tem um pouco mais de importância pro que pode vir a acontecer depois, né? A relação. Mais ou menos, porque tudo aquilo ali só gira pra apresentar Apex. Parece que vai ter então, que Apex é tipo isso. Exatamente. Você fica pensando, não, ela deve ter feito uma coisa tenebrosa. Não, tipo, sei lá, viu, cara. E, assim, pro todo do universo do Monsterverse, né? Além de você conhecer origens de Monarch e tudo mais ali, eu acho que aí eles deram uma misturada na cabeça das pessoas, né? Sim. Com toda a parte de Terra Oca barra o outro lugar que não é a Terra Oca, que as coisas acontecem de maneira que você não sabia até agora. Que eu não sei como chamar isso. Eu não consegui entender isso. Se vocês conseguirem, vocês me explicam. Eu revi o final da série ali, apenas aqueles 3 últimos episódios que você tem mais aquele contato com aquela dimensão, aquela coisa de transição, tarará. Até então, eu entendi que ali de fato é a Terra Oca. Só que no que a gente vê nos filmes, que eles usam veículos e tudo mais pra conseguir acessar a Terra Oca, aqui eles não sabiam de nada, aqui eles só entendiam que quando um titã transita de lá pra cá ou de cá pra lá, eles poderiam ir junto. Isso até acontece nos filmes quando eles vão lá pro Alasca lá e levam o Kong pra entrar naquele túnel. É a mesma coisa, que você vê que eles esperam o Kong entrar na Terra Oca pra eles poderem ir atrás. Então mesmo que é meio que a mesma coisa que eles apresentam na série. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas por que só tem um problema. O problema do tempo. Porque exatamente não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Quer dizer, esse eu não peguei isso. Porque nos filmes, os caras vão e voltam e tão normal, né? Eu não lembro se no filme o cara fala alguma coisa tipo assim, nós estamos aqui na nave X preparada para não ter alteração de tempo, espaço, não sei nada. Não tem tanto isso, que nesse último filme que a gente vai mencionar agora, tem um posto avançado da Monarch que fica na Terra Oca. O pessoal fica lá, normal. Sim. Então isso realmente não faz sentido. Esse ponto da passagem de tempo diferenciada, ele é um ponto legal, assim, pra você criar o drama, aí você tem o encontro final, poderia funcionar, mas é um ponto jogado na série que não conversa com o que acontece nos filmes. Isso é um ponto que é interessante, né? Aí fica o pensamento, será que os caras vão
continuar nessa levada pra uma segunda temporada e cagar pros filmes, ou eles vão explicar melhor o que acontece? Talvez tenha agora sim uma explicação, né? E também o fato de chamar de outra coisa, né? Eles não chamam de Terra Oca, eles chamam de... Como é? Terra dos Monstros, alguma coisa assim. Alguma não, coisa... mas é porque até ali, eu acredito que eles nem acreditam, eles nem conhecem o teórico da Terra Oca, eles não entendem, eles não têm essa visão de, aqui deve ser a Terra Oca. Pra eles é a Terra dos Monstros, é de onde os monstros vêm. Eles ainda não chegaram nessa questão teórica da Terra Oca, é só a Terra dos Monstros. Tanto que até a gente só tem teoria da Terra Oca a partir do quê? Do filme Godzilla e Kong, que já é nos eventos que passam depois do final dessa série. Sim. Tanto que no final você vê que eles estão ali na Ilha da Caveira se destruindo, né? No fim da Ilha da Caveira ali, literalmente. Então depois dali que começa a se teorizar a Terra Oca. Mas assim, a série é uma super produção, né? Quando se presta a passar os monstros e fazer, ela é incrível, ela não deve nada pros filmes, assim. No que ela se presta a fazer, ela faz, assim, com grandiosidade, quando né? Aparece Você dá pra ver que ela é caríssima, né? Quando aparece o Godzilla, é o nível do filme, velho. Sim. É, muito foda. Os outros monstros também, né? O monstro de gelo lá, que aparece. Porra. As cenas do passado, principalmente, né? Que tem os monstros e tudo mais, assim. Funciona muito bem, assim. Apesar dos altos e baixos e desse ritmo problemático justamente por isso, né? Porque tem muito episódio, ou então talvez a história tá meio inchada. E também tem muito personagem, eu acho que isso dá uma atrapalhada na série. Você tem coisas legais pra se tirar, né? Eu não me estranha que uma segunda temporada vai acontecer, né? Porque provavelmente quem gosta do universo assistiu a série e conseguiu tirar algumas coisas boas, né? E conseguiu também acrescentar pro universo. Aí é o que vocês falaram no início. Tudo que amarra com os filmes, todas as cenas que amarram com os filmes são maravilhosas. Eles explodindo a bomba no Godzilla, a cena final na Ilha da Caveira, a cena da ponte lá, que o Godzilla tá destruindo tudo, é muito legal. Então tudo que costura com os filmes é sensacional. Todas as cenas são muito bem colocadas e são muito boas. Agora, pra gente conversar com a atualidade, a gente vai falar do mais recente lançamento desse universo, né? Mais uma vez, Godzilla e King Kong se encontram. A gente teve em 2024 o lançamento de Godzilla e Kong Novo Império, que traz de volta o Adam Wingard para a direção do filme. Mas aí você mudou todos os roteiristas, você pegou 3 roteiristas para fazer o filme, o Terry Rossell, o Jeremy Slater e o Simon Barrett. São 3 pessoas para fazer esse roteiro. Jesus Maria José, é impressionante. O filme custa 135 milhões de dólares e faturou até o momento. Vocês acham que ele tá indo bem ou tá indo mal? Sucesso. É um sucesso do caralho. O filme já faturou 369 milhões e a tendência é faturar mais. E com certeza mais filmes virão, porque o filme tá indo muito bem, né? Tá esmagando nas bilheterias. Já deve ser o mais rentável de toda a franquia. Precisamos aqui conversar sobre Novo Império. O que vocês acharam desse filme? Cara, é inacreditável. Esse filme é inacreditável, cara. Esse é assustador, cara. Já começa errado pelo nome, né? Cara, eu vou confessar. O trailer eu já tinha achado uma bosta. Eu também não tinha muita esperança. O trailer, ele me entregou justamente o que eu esperava. Os caras perderam a noção do que eles vão fazer. Sim. Eles vão me entregar um negócio que não vai fazer sentido nenhum. Mas tudo bem. O trailer engana, né? Pro mal, pro bem ou pro mal. Tanto que gravamos um podcast não faz muito tempo sobre isso, né? Quando você assistiu o trailer e via aqui, pô, não saquei muito como vai ser a história disso daí. Aí quando você vê o filme, você fala, eu entendi porque eu não tinha sacado muito. Eu vou além. Além dos trailers, você teve toda aquela divulgação, até mesmo dos personagens. Nossa, o Godzilla estará mais poderoso, vai ser a versão mais poderosa do Godzilla. A Scar King, aquele que era o rei dos macacos, o super vilão. Olha só, a foto dele sentado na cadeira com o crânio do Kong e o crânio do Godzilla. Shimu, o titã que congelou a terra, então, mas não tem nada disso em divulgação. Tem nada disso. O filme não entrega isso. Não, você vê mas nas imagens, você vê material mesmo, sim. Tá ligado? Cara, não mencionam os Car King e tal. Você vê, realmente, e tal. Mas, tipo, não tem nenhum lugar que menciona, de fato, esse aqui é o antagonista, esse aqui é a Shimu, tá ligado? É isso, tá ligado? Eu acho que não tem uma divulgação dos antagonistas, sabe? E quando você chega no filme, realmente, não serve pra nada. E o meu ponto agora esse filme, quando a gente fala da escala do como ele... Pensa como ele começou lá em o tom que eles usaram no filme de 2014 e o tom que ele chega aqui. Quando eu falo do filme se tornando cada vez mais Transformers e Velozes e Furiosos, esse é o exemplo máximo.
esse filme, ele não tem a qualidade nos personagens, no núcleo humano, né? Nas relações entre eles. Isso aí eu já é esperado, eu não esperava uma coisa muito melhor. Mas o problema desse filme é que, pra mim, ele não se salva nada, assim. Pra mim, não tem batalha memorável. As batalhas são absolutamente clichês, esquecíveis, difíceis de entender às vezes. Então, cara, pra mim, esse filme é 100% esquecível. Tem uma cena boa de luta com a Scar King contra o Kong a primeira vez. É a única que eu acho legal. Não, e quando o Kong pega o macaquinho e bate nos outros com o macaquinho, eu acho muito engraçado. Essa cena foi engraçada. Mas, assim, cara, é uma pena. Assim, pra mim, o filme começa a dar errado quando o plot, ou a forma que eles fazem com que o Kong reencontre ou saia ali da Terra Oca é porque ele tá com um problema no dente. Sim. Pra mim, o filme começou a dar errado ali, quando o Kong precisa ir no dentista. Que essa foi a ideia mais genial e criativa que eles tiveram pra dar pontapé inicial no filme. Cara, não, e tudo isso só pra apresentar mais um personagem humano que é um dos piores de toda a franquia, que é o Ace Ventura genérico. Sim. O Ace Ventura dos Titãs, é isso mesmo. Eu acho muito bom, cara, toda essa parte de... Eu não me lembro porque depois eles montam aquela equipe pra ir pra Terra Oca, que eu acho muito engraçado, porque a doutora... A Terra Oca virou tipo metrô, né? Qualquer um vai e volta. Então, a doutora fala assim, não, eu tenho que ir pra Terra Oca, né? Então, aí o cara fala, não, beleza, você vai, mas você tem que levar uma equipe pequena, né, cara? Aí ela começa a leva o Ace Ventura, leva a menina, uma criança, leva um blogueiro. Aí você fica, caramba, que pensa, velho? O segurança que tava sentado dormindo na cadeirinha. Ô, João, levanta, vai lá, protege os caras aí. É muito aleatório. Não, eles estão indo lá porque o que acontece no início do filme é que tem um sinal que tá sendo emitido direto da Terra Oca. Sim. E eles descobrem via caralha que é um sinal de socorro, de ajuda, de não sei o que lá. Só que aí que vê o problema do filme. Eu já começo errado, que nem eu mencionei no início. Godzilla e Kong. Cara, por que não deixou só Kong, o novo império? Sim. Tá bom, tem Godzilla isso lá. É verdade. Já começa, cara, desculpa, é vergonhoso o quanto Godzilla é descartável nesse filme. E pra não dizer que ele não vai ter força pra lutar com os vilões finais, eles falam, caralho, e agora? Como é que a gente faz pra deixar o Godzilla forte? Ah, bota qualquer porra, a cena dele matando uns bichos e ficando forte e acabou. E é isso que acontece. Sem mentira, o Godzilla tem menos de 15 minutos no filme inteiro, que leva o nome dele inicialmente. E sempre que ele aparece, é a moda caralha, é na moda rajada. Botam ele pra lutar com Esquila de dia. Cara, bonito, efeitos incríveis. A luta durou 1 minuto. Não, é tipo assim, não, o Godzilla, parecia até, tá ligado, narração, assim, o Godzilla enquanto isso está lutando contra monstros. Se não tivesse o Godzilla no filme, fazia total sentido, não precisava do Godzilla no filme. Não precisava. A partir do momento que você cria esse filme, ele teve a paixão de fazer 2 cenas iguais. Ele faz 2 vezes a cena do Godzilla dormindo que nem um cachorro no Coliseu. Nossa, exatamente 2 vezes, cara. Quando eu olhei isso, eu falei assim, a primeira vez eu achei bizarro, obviamente, mas beleza, foi 1 vez só. Mas quando ele repete o negócio no final do filme, eu falo assim, não faz sentido, cara, não é possível, cara, que a pessoa aprova um bagulho Achou desse. isso legal, né? Achou essa ideia, essa ideia é bacana, hein, cara? Não, porque enquanto a gente assistia o filme, eu falava, cara, sabe o filme que tem a escala crescente da ruindade? Sim. Que você vê que tem um momento que não tem mais como o filme ficar bom? Esse filme, ele passa essa percepção, que ele vai ficando ruim. Aí ele piora. Aí ele piora mais. Aí ele tem Aí ele vai... quando ele tá no final, você já tá tão anestesiado da tosqueira que você fala assim, só acaba isso, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. A meiuca Goonies na Terra Oca, no grupo bizarro. Que, cara, literalmente, eu dormi essa parte no cinema. Não, os humanos, se você tirar Godzilla do filme, não faz diferença nenhuma. E se você tirar os humanos do filme, também não faz diferença nenhuma no que acontece no filme, na importância que o filme tem. E o filme também acaba sendo um retrocesso pro próprio universo, porque ele não expande porcaria nenhuma. Ele só mostra que a Terra Oca talvez esteja mais povoada ali, né? Que você tem uma expansão da Terra Oca, você conhece mais como você tem um posto da Monarch ali. Aí que tá o problema. Além da Terra Oca, agora você tem o mundo subterrâneo. Sim. Ou seja, você tem uma região abaixo da Terra Oca. E aí que você tá o problema. Além de você ter todo esse arco porco do Godzilla simplesmente só acumular poder pra dizer que ele tá sentindo um grande perigo eminente, você tem a parte do Kong, que é extremamente humanizado. O Kong faz armadilha.
O Kong pega a pedra, amarra a cordinha, põe as madeirinhas, sabe, na hora de puxar. Ele é extremamente humanizado. Aí você tem a busca do Kong pelos seus parentes, seus iguais o ali. Kong virou o pet daquela menina lá, Não, né? já era. É nitidamente nesse filme. Aí é muito incrível como o roteiro, ele é preguiçoso. Tipo assim, o Kong luta lá com aqueles cachorros, vence, ok. Aí é engraçado que no mesmo lugar que o Kong matou aqueles cachorros, abre um buraco que leva pra uma outra terra, que é a terra subterrânea. Nossa, que engraçado, né? Aconteceu assim de repente. E você vê o Kong indo lá, aí encontra os macacos do mal, encontra o macaco pequenininho. Aí presta atenção, presta atenção. E isso você tem um arco humano. Aí você tem um arco humano, os caras vai lá pra Terra Oca, vamos ver onde tá vindo esse sinal, localiza, vai andando. Aí eles encontram a base destruída, alguma merda aconteceu, vamos continuar andando. Eles vão avançando na floresta e aí você tem, tipo, cara, uma das piores partes humanas. Porque nesse filme eles pensaram assim, reclamam que a gente coloca humanos correndo enquanto os monstros estão lutando. Então o que a gente faz? Quando for pra ter alguma cena importante dos monstros, a gente corta e bota os humanos. Tipo, parecido com o que aconteceu no primeiro filme, sabe? Corta ali e joga os humanos fazendo qualquer merda. Aí vai os caras pra Terra Oca. Não, e literalmente isso. Fazendo E o problema é que é muito pior do que... É muito pior, porque se ainda fosse alguma coisa que tiver... No primeiro filme, você tem esses cortes, mas grande parte é o exército fugindo do multo, é o exército no trem pegando fogo, é jato caindo, é o exército lutando com alguma coisa, tentando fazer alguma coisa. Aqui não. Aqui tá o Kong fazendo um negócio, o Godzilla fazendo outro, do nada corta, aí tu esse Ventura com o mosquito da chikungunya da Terra Oca no braço. Aí o cara, amigão, você não vai tirar essa porra daí? Ele, mano, deixa ele comer, ela também tem filho, cara. Mó legal aí, deixa ela se alimentar. Aí do nada, o único cara que tem uma arma na tropa que desceu pra Terra Oca é morto por uma árvore aleatória. E eles seguem, tipo, mais de 13 quilômetros, eles falam. E saem andando aleatório. Aí chegam num lugar que tem uma barreira de proteção mágica. E com a mãozinha, eles abrem e entram da terra dos Yui. E vai, e segue. Aí você vem pra aquela parte dos Yui lá que é insuportável. Essa raça dos Yui. Olha, eles controlam cristais, eles mexem com a gravidade. E o filme vai e vai. Aí você vem na pior parte humana que existe nessa franquia, que é aquela parte de tudo se conectar com o roteiro, sabe? Chega o Yui lá, olha, a gente tem a lenda aqui, é uma profecia, que vai ter um macaco, e esse macaco ele liderou o exército e enfrentou lá uns dinossauros gigantes. E assim, o macaco tinha um chicote e ele era do mal, e aí ele foi aprisionado, veja bem, ele foi aprisionado com seus seguidores, só que assim, ao mesmo tempo que ele foi aprisionado, ele conseguiu uma titã lá, primordial, gigante, que ele controla com as correntezinhas, uma pedrinha, mas ele tá preso lá, e assim, ele, né, vai sair de lá, de repente, né, e assim, isso pode ser evitado se a gente conseguir uma Yui que não mora aqui, que tem que morar na Ilha da Caveira, pra acordar a Mothra. E aí, exatamente, eles vão poder falar, você não vai acreditar, essa menina aqui era da Ilha da Caveira, ela é Yui também, nossa, que legal, vamos usá-la, é muito divertido. Isso é muito bizarro, porque é a única coisa que a doutora faz, que é tipo, ler as imagens que estão na pedra, né? É a única coisa que ela faz. E tipo, e é bizarro que alguém preveu isso e esculpiu nas pedras, tá ligado? Toda a história do filme, né? Tipo, eu acho que o roteiro caiu na Terra Oca, eles pegaram o roteiro e começaram a desenhar na parede, entendeu? Porque literalmente é o roteiro do filme. Porque você tem uma continuação ali do Godzilla vs Kong pra esse, aí você tem aquela coisa que eu falo, né? Você tira e adiciona atores e personagens novos. Então você tira a Millie Bob Brown agora, mas mantém o Brian Tyler Harry, né? Que é o blogueiro lá. Mantém a doutora, a Rebecca Hall, mantém a Jia, aí você adiciona o caçador agora, que é o Dan Stevens, que faz... Aí, puta que pariu, velho. O personagem dele é beiro ridículo. Beiro ridículo, não. A entrada dele é uma das coisas mais ridículas que eu já vi no cinema. Assim, que eu vi no cinema e falei assim, isso tá meio ridículo, né? Tipo, caralho, cara. Isso aí foi legal. Mas, pô, tem umas coisas ali que... essa parte que vocês falaram é bizarra. Do personagem só precisar ler uma profecia, a única utilidade que ela tem. A quantidade de Deus Ex Machina que tem nesse filme, que incrível, a gente comenta, é incrível. A parte da manopla é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. Não, e é engraçado que você fala assim, não é possível que essa é a solução que eles vão me entregar aqui. Foi engraçado. E já vem com antibiótico. A manopla já veio com antibiótico, que é para aquela o antibiótico específico para aquele tipo de problema que ele teve ali. Não, a gente vem do filme no cinema, eu dormi, né, numa parte, né, eu falei, aí quando ele voltou com a manopla, eu falei, caramba, de onde ele arranjou isso? Vocês falaram, então, eles tinham já, né? Não, simplesmente, quando ele precisou, o caçador falou assim,
caraca, você acredita que eles bolaram um bagulho aqui? Eles iam fazer um protótipo, não sei o que, mas tem um braço, justamente vai dar certinho ali, no Kong. Você acredita? Bem no braço que ele tá machucado, cara. O cara tá na rua, o cara cagou no caminho de casa, falou assim, pô, tem um short aqui que cabe perfeitamente em você. Eu falo assim, o Kong tá todo fudido, tem uma manopla aqui que cabe perfeitamente em você. Põe aí. E, pô, aproveita que vem com os antibióticos perfeitos pra curar o seu veneno aí. Não, e além disso, a partir desse momento, a partir do que o filme tá desenvolvendo, se entra numa vergonha de roteiro, assim, que é inacreditável. Porque tem toda a teoria, tem os Yuis, tem toda a lenda deles. Mas se você parar pra pensar, o Scar King, ele é o vilão, ok. Mas vocês perceberam que o Scar King, ele não fez nada, ele não queria nada, ele só tava no canto dele. Tava de boa, né? Quem chegou lá metendo a banca de machão, chicote de cu é rolo e não sei o que, quem vai mandar aqui sou eu, foi o Kong, o Scar King que tava lá de boa. E é bizarro porque... Eles têm aquela ideia de que ele maltratava os macacos que estavam lá, né? Que Sim, sim. Ele é um ditador, né? Então, eles têm essa justificativa, né? Mas até aí, cara, tipo assim, pra você dizer, não, o Scar King estava tentando fazer isso para alcançar tal coisa, ele estava avançando pela Terra Oca, destruindo, capturando, escravizando outros monstros. Nada, ele não estava fazendo nada, ele estava sentado de boa assistindo TV. Então, mas até aí você vê uma diferença. Por exemplo, o Godzilla 2, o Rei dos Monstros, é um filme que o pessoal, em geral, não gosta, que é um filme... Tanto que é a menor bilheteria da franquia, né? Sim, sim. Mas o Ghidorah, né? O antagonista do filme, a aparição dele faz muito mais lógica. Sim. E tem muito mais peso, apesar de... Tipo, também é simples, meu. Ele é só um titã muito foda que tá ali pra disputar o território. É isso. Você não precisa... E aqui, a maneira que você introduz o Scar King pra ser o vilão, porra, não tem peso, cara. Por quê? Não. Porque, meu... Ele tá lá, tá no canto dele, tá certo, ele é um filho da puta, mas o antagonista, né, vai aparecer já com mais de 1 hora de filme. Ele não é nem citado, ele vai aparecer lá atrás. E depois você vai tentar construir algum tipo de vilania nele que... Quando você chega em 1 hora de filme, quando você chega em 1 hora desse filme, você já fala, cara, não tem mais o que tirar desse filme, velho. Não tem. Se em 1 hora esse filme, essa porcaria que foi até agora, não tem como ele se arrumar agora. E a própria mitologia do filme em si não faz sentido. Porque se ele foi aprisionado pela raça do Godzilla, aprisionado, por que ele sai andando pela Terra Oca? Porque ele que destruiu a base da Monarch. Os gorilas dele, os escravos dele lá, os capanga dele, saíam andando pela Terra Oca. O mini Kongzinho lá saiu andando pela Terra Oca. Então ele é aprisionado aonde? Que prisão que é? Porque ele tá livre, ele pode fazer o que ele quiser. Não faz sentido nenhum, nada. Não faz sentido. Aí no final ainda termina com a luta no Rio de Janeiro, né? Não, e detalhe só pra finalizar, na mitologia lá dos Yui, eles diziam que Scar King quer juntar um exército pra dominar a Terra Oca e dominar a superfície, certo? E vocês perceberam que, tipo assim, o Kong foi lá, fez a merda, fugiu. O Scar King só falou, mano, segue esse cara. Aí seguiram ele. Aí ele, tipo, mostrou a posição de onde tava lá, a terra dos Yui lá, protegida pelaquela barreira que não serve de nada. O Scar King entrou, olhou pra cima e falou, isso aqui é uma passagem pra superfície? Obrigado, vou dominar tudo. É isso, cara, não faz sentido nenhum. Mas isso aí que você falou é verdade, Everton. Tem, por exemplo, a luta final é no Rio de Janeiro, você tem uma luta no Egito ali, nas pirâmides, mas é tão plástico o negócio, mas não plástico no sentido bonito, mas é tão irreal. Porque você não tem mais aquela perspectiva do humano pro monstro, né? Você só tem os monstros lutando num cenário ali que parece uma maquete, de fato, né? Ou você parece... Aí você compara, tipo, você pensa no primeiro filme. No primeiro, no próprio Havaí, segundo tá ligado? do Godzilla, você fala, né? Caramba, aqui arrebentou realmente, tá ligado? São Francisco foi pro saco, sabe? Exatamente, até no próprio Godzilla 2, né? Você tem uma perspectiva diferente ali, Nesse né? aí, tipo, o Rio de Janeiro, tanto faz, tá ligado? O Rio de Janeiro, tanto faz, você não vê... Você vê uma batalha ali, mas o negócio é tão... Por exemplo, aquela batalha da gravidade lá, quando eles estão antes de ir pro Rio de Janeiro, é uma bagunça ali, sei lá, não ficou legal. Então, eu acho que até nisso o filme é problemático, né? Porque a parte humana, ela aqui não é ruim como as outras, ela é
horrivelmente péssimas. É muito pior. É um negócio assim, pavoroso. Só que aqui a parte dos monstros também não é boa, entendeu? É. Então ele é um filme muito ruim, cara. É um filme que, infelizmente, eu gostaria muito que fosse legal. Já é um dos meus. Eu acho que vai ser um dos que vai ser mais comentado como um dos piores filmes do ano, assim, talvez. Cara, o filme trouxe um vilão que não tem nem a mínima capacidade de lutar por ele mesmo. Ele toma um soco e ele usa aquele controle remoto maldito pra controlar o outro. O filme inteiro. E no final o Shimula vira um cavalo, um cachorro. Ele é uma montaria de MMORPG, ele é só uma montaria. Então. Outra tipo assim, é outro. Por que ele ficou do lado do Kong? Isso que eu não entendi. Por que aquele bicho ficou amigo do Kong? Ele só ficou amigo do Kong porque ele olhou pro Godzilla querendo matar ele. Olhou pro Kong e viu que era forte. Falou, eu vou ficar com esse time aqui, eu vou matar o macacão vermelho ali. Mas é porque tem aquela parada do controle também, né? Que conseguiu pegar o controle, destruir o controle, né? Aí ele entende. Ele que vai contra o que tava escravizando ele. Mas tem um ponto também que eu acho que a gente não pode esquecer desse filme. Mas tipo, mas eu não entendo porque no final ele ficou com o Kong, né? Tipo, beleza, ele ter lutado lá com o Scar King, eu acho que faz sentido. Mas depois ele ficar junto com o Kong, pra mim, tipo... Ele ficou com o Kong porque o filme inteiro tá querendo construir o Kong como agora o King Kong, algo humanizado, algo gigantesco. Então, o Shimu virou literalmente um cachorrinho do Kong. Então. Só que o Kong dá carinho em vez de dar porrada. É só isso. Só que, caralho, que graça tem se apresentar o Titã que trouxe a Era do Gelo pro planeta, que é extremamente poderoso, que faz parte de uma profecia, pra ser só um cachorro? E falando em profecia, a gente não pode esquecer da introdução e da utilização da Mothra pra esse filme, né? É tipo um summon de Final Fantasy. A menina foi lá e summonou ela. Cara, por quê? De onde veio? Para que utilidade? Tipo, será que eles pensaram, pô, mano, a gente tem o Kong e tem o Godzilla, mas tem que colocar mais algum que já apareceu em algum lugar, né? Vamos pôr a Mothra aqui, aleatoriamente. O pessoal vai ficar feliz. Colocaram botou lá. a Mothra pra ficar voando na Terra Oca lá, soltando teia em todo mundo. Cara, okay. Impressionante, velho, esse filme. Mas assim, o pior de tudo... ruim. O pior de tudo não é nem isso, é você chegar no final, no Rio de Janeiro, que é exatamente o final do filme que a gente tá comentando agora, e você fala, porra, caralho, agora essas porra desses bichos vão lutar. E é engraçado, porque tipo, o Godzilla tá no modo full power, ele tá tipo o Super Saiyajin Deus, aí você tem o Scar King com o chicotinho, a Shimu no controle remoto e o Kong com a manopla do Thanos. Só que não sei se vocês perceberam, tanto a Shimu quanto o Scar King vão pra cima do Kong. Eles não estão nem aí pro Godzilla. Tanto que é engraçado, muitas vezes que o Godzilla vai pra cima da Shimu, ela literalmente, tipo, cai, beleza, ela levanta, empurra ele pro lado e vai pra cima do Kong, porque o Scar King tá mandando. É vergonhoso você ver que o Godzilla é meio deixado de lado na luta. Não, o Godzilla é absolutamente deixado de lado, né? Então, em todo momento o Scar King tá lutando e vai, Shimu, pra cima do Kong. Shimu, ataca o Kong. Shimu, morde a mão do Kong. E o Godzilla ali atrás. Vem, tá vendo esse aqui? É irmão desse aqui, ó. E esse aqui é irmão desse aqui, ó. E a Shimu cagando pro Godzilla. E é triste você ver que, tipo, ela chega a levar porrada do Godzilla, ela chega a levar uma rajada do Godzilla na cara, no peito, assim, no corpo, e ela só se sacode e continua lutando com o Kong. Então, é um titã forte pra caralho, mas é desperdiçado. Mas você quer ver uma coisa? Eu tenho certeza, quer dizer, eu não tenho certeza porque eu desconheço, mas nesse meio tempo que sai um novo Império, você tem os dois primeiros filmes do Godzilla, do Kong, depois você tem o filme dos dois e você tem o protagonismo indo pro Kong. Sim. Quando você tem nesse meio tempo, em 2023 também sai um filme chamado Godzilla Minus One, que é um novo filme japonês do Godzilla que faz um sucesso estrondoso. Godzilla ganha Oscar de efeito especial. Alguma coisa me diz que o próximo filme dessa franquia, o Godzilla vai voltar a ter um protagonismo. Eu também tô achando, não é possível. Porque é a tendência de mercado, entendeu? Sim. Você vai falar assim, pô, o Godzilla tá em alta de novo, pô, saiu um filme japonês fudido do Godzilla, a gente não pode deixar o Godzilla pra escanteio. Porque quando saiu o Minus One, esse filme já tava feito, né? Eu já tava bolado, sei lá, tava bem adiantado. Então, eu não duvido que a ideia seja talvez trazer ele de volta, porque, infelizmente, o negócio tá indo cada vez mais pro vamos produzir mais, vamos fazer mais filmes, vamos abandonar qualquer coerência de história e também até as próprias batalhas memoráveis dos titãs, né? E, cara, é uma pena. Isso que você falou é a parte boa, é uma teoria boa, mas a gente também pode teorizar de forma negativa. Depois do sucesso de Godzilla Minus One, depois dessa revitalização do personagem japonês, da franquia japonesa, eu fico me perguntando, até quanto tempo a Legendary vai ter direitos autorais sobre o personagem do Godzilla? Tem isso, eu não sei. E por que, bizarramente, do nada, a franquia que acompanhava a evolução do Godzilla
começou a focar no Kong. O pessoal tem que amar ele tem que ser humanizado, todo mundo tem que ir pro lado dele. A gente tem que dar todas as coisas de roteiro, facilidades pra deixar o Kong legal, o Kong forte. Por que tá indo tanto pro Kong? Por que você chega nesse filme que tem tipo quase 2 horas ou mais de 2 horas pra você ver o Kong reinando como o King Kong agora, vitorioso, conquistando o que ele queria, quer encontrar o povo dele, enquanto você vê o Godzilla deitando no Coliseu de novo e indo dormir? Tipo, cara, o que tá acontecendo com a franquia? Vai saber se eles não querem fazer todo mundo se apegar muito ao Kong pra continuar com o Monsterverse, ok, mas começar a evoluir coisas a partir do Kong, e sim, futuramente, sei lá, quem sabe trazer o Godzilla, mais algumas pontas. E isso conversa com o final de Monarch também, né? Sim, Então. Mas tem um ponto assim, né? O melhor seria acabar logo com essa porra, porque por esse último filme dá pra ver que os caras não tem mais ideia, velho. Quem disse isso também foi o Vin Diesel em Velozes e Furiosos 6. O bagulho tá no 12. Então eu não desconfio da indústria. Eu não desconfio do que eles podem fazer. Eu não tô falando que, tipo, eles vão parar, mas eu tô falando que o que eles deviam fazer, tá ligado? Ah, isso com certeza. Isso eu concordo com você. Eu tava vendo uma reportagem do diretor do filme, falando dos projetos que ele tem em mente. Ele não entregou nada muito na cara, mas ele mencionou uma coisa muito importante. Ele falou que um dos filmes que mais marcou a vida dele é o da Era Heisei, Godzilla vs Destroyer lá, que ele falou que é um filme muito marcante, muito interessante, e ele falou que gostou de ver um filme que trouxe alguma coisa que era capaz de destruir o Godzilla. E ele falou que ele queria trazer alguma coisa parecida com isso, ele queria trabalhar com isso, entendeu? Mais pra frente. Então, não sei o que pode acontecer, entendeu? Você tem isso, você tem o fato de ter o King Kong, que já tá velho, é o King Kong, ok? Mas você tem um Kong Jr. ali do lado dele. O que vai acontecer com esse macaquinho? Será que vai ser um próximo protagonista? Vai ser um futuro Kong novo, grandão, fortão, que vai ser treinado pelo King Kong? Tipo o Kratos e o filho, tá ligado? O que vai acontecer nesse universo? Então, tem muita coisa que pode acontecer, mas que estão deixando o Godzilla de escanteio por algum motivo que eu não sei, de fato estão. Bem, uma coisa nós sabemos. Pior filme da franquia, Godzilla e Kong Novo Império. Eu acho que é meio... É unânime isso, né? Mas eu quero saber o melhor. Qual é o favorito de vocês? A Ilha da Caveira. A Ilha da Caveira. Ivaldo, você, fã doente de Godzilla, escolheu King Kong, cara. Não concordo. Não, cara, eles estão inconformados com você. Chateado. Do universo do Monsterverse, o melhor filme, como eu mencionei, é o Ilha da Caveira. Mas eu gosto do Ilha da Caveira, eu gosto do Kong vs Godzilla e gosto do Godzilla Rei dos Monstros. Só, pra mim, fecha aí. Boa, pra mim, o Ilha da Caveira é meu favorito, assim, eu acho muito foda. E eu acho que se você tirar todos os humanos do Godzilla 2, o melhor recorte de batalha é o do Godzilla 2, assim, mas exatamente. Tudo bem. A gente isso não existe, né? A gente vê o todo, né? Mas o que a gente sabe é que o Monsterverse tá aí, né? O Godzilla e o King Kong vão aparecer futuramente, né? O sucesso aconteceu, as produções vão continuar. E você, ouvinte, qual é o seu filme favorito? Você assistiu Monarch? Você gosta do Godzilla, gosta do King Kong, gosta desse universo? Comenta com a gente. Vamos pro bloco final agora? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no... bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa? Quem quer começar? Ó, eu vou fazer uma indicação. É meio repetitivo, porque eu vou falar exatamente sobre o cast que a gente acabou de gravar. Excelente. Hoje, nesse exato momento, mas a gente mencionou aqui no podcast e é interessante mesmo. O filme do Godzilla de 2014... Pra quem pegou, assistiu uma vez, eu odiei esse filme, não gosto, não quero nem saber, reveja, porque esse filme ele se torna muito melhor a partir da segunda vez que você assiste do que você acompanhou ali da primeira vez no cinema, ou assistiu nos streamings aí, acabou não gostando, e falou, esse filme é um lixo e deixou quieto. Não, reassista. Principalmente como que isso que a gente tá falando, pra onde a franquia tá indo, né, essa coisa galhofa e sem nexo, sem história, sem peso. Assista Godzilla de 2014 que vocês vão ver a qualidade, o quão bom o filme é, tirando essas partes chatas que a gente não gostou. Vale muito a pena. E eu tenho certeza que vai mudar muito a cabeça de vocês. Everton? Cara, eu vou indicar algo totalmente fora de Godzilla, de Kong, de Monsterverse, que é... Eu estou assistindo o X-Men 97... no Disney Plus, cara. Eu não lembro de nada do X-Men, do X-Men dos anos 90, antigo, tipo, muita gente tinha nostalgia dele, eu não tenho porque eu não lembro de nada, de fato. Lembro só da música. Mas a animação atual do X-Men 97 é muito boa, cara. E ela traz um retrato dos X-Men muito legal, sabe?
Ah, isso é verdade. Vai, Vinícius, indica Hazbin Hotel. Eu sei que você Não, gosta. Eu vou indicar um filme que... Eu não sei se eu indiquei aqui, que é um dos... Eu consegui assistir agora que os filmes estão chegando nos streamings, alguns filmes que foram indicados ao Oscar, né? E um dos que foi indicado, ganhou prêmio até de roteiro original, é o Anatomia de uma Queda. Eu cheguei a falar do Anatomia de uma Queda, Everton? Acho que não, né? Em algum bloco final. Acho que não, se eu não me engano. Cara, tá no Prime Video, Anatomia de uma Queda, um filme francês... tá certo, é muito falado em inglês também, inglês e francês, né? Mas ali é um filme que você tem um casal, né? Um casal e um filho numa cabana ali e tal. O marido acaba caindo lá do segundo andar da cabana, morre e começa uma investigação pra saber se foi a mulher que matou, se não foi que matou, se ele caiu, o que aconteceu, né? Então é um filme basicamente de tribunal, de um dramão, né? Pra você entender o relacionamento dos personagens ali e vai tendo aquela história pra você saber se ela matou ou não. E aí eu não vou contar o final do filme, porque a construção que é o interessante. Mas, cara, filmaço, assim, muito bom mesmo, assim. Vale a pena pra quem gosta de um drama, de um suspense até, de um thriller, sabe? Ele tem essa pegada aí, pra quem gosta de ficar envolvido na história ali, tentar adivinhar. Tem o cachorro Messi, né? Que ficou famoso na internet aí, aparecendo até no Oscar, ele foi, né? Então, pô, filmaço, eu acho que vale a pena, tá no Prime Video. Assistam lá, Anatomia de uma Queda. E é isso, né, galera? Certo. Muito bem, querido ouvinte, conversamos aqui hoje sobre o Monsterverse, Godzilla, King Kong e outros monstros e titãs. Se você quer continuar conversando com a gente, procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, no Instagram como Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes aqui no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Vai lá pra gente conversar sobre as novidades das séries, dos filmes, dos animes, das animações e qualquer outra coisa, sobre os casts também, né? Qualquer outra coisa que pintar por lá. E, claro, para continuar escutando o podcast, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Temos um canal no YouTube também, você pode escutar o podcast por lá. É só procurar Sofaverso no YouTube. Tem todo episódio, também tá sendo atualizado por lá para você escutar. E é isso. Valeu por escutar mais esse episódio. Nos vemos no próximo. Valeu! Falou! Falou!